Ninguém espere. Haverá períodos em que nosso céu estará carregado de nuvens de dificuldades. Ninguém espere na vida um céu sempre azul. Isso não quer dizer que o sol se apagou. Se sobrevoarmos as nuvens, veremos que o sol continua brilhando. Deus é esse sol que não se apaga de nossas vidas, mesmo quando se avolumam as nuvens dos problemas. Nesses momentos em que a aflição nos envolve, é preciso olhar acima das nuvens e enxergar que Deus acompanha atentamente a nossa caminhada. Sabe que estamos em situação de prova evolutiva e cuida para que recebamos todos os recursos para nos sairmos vencedores. As nuvens certamente passarão. O sol vai voltar amanhã. Esse daqui é mais um trecho do livro Contém Vida, de José Carlos de Luca. E hoje a gente leu aqui o capítulo 15, que se chama Ninguém Espere. É a mensagem muito bela de Luca, como todos os seus livros e capítulos. De Luca nos chama a atenção para que a gente tenha muito claro em nosso coração e na nossa mente que a nossa vida não é esse céu azul o tempo todo. Por maior que seja a expectativa que a gente acaba colocando, por mais que no dia a dia, na rotina, a gente esqueça disso, por mais que a gente consuma conteúdo e escute das pessoas apenas vidas felizes, né, histórias felizes, o tempo todo a nossa vida não é só de felicidade. Pelo contrário, a gente tem essas dificuldades que também nos ajudam a amadurecer e crescer. Acho curioso como ele conta aqui, para quem já teve oportunidade de viajar de avião, e especialmente em dias nublados, né? Essa referência que ele traz de que quando você sobrevoa as nuvens, depois que você pega uma certa altura, você passa aquelas nuvens num dia nublado, carregado, e aí você consegue ver assim, ó, aquele céu azul, o sol lá brilhando, como se fosse um dia ensolarado, um dia bonito de verão. E lá na terra, na parte, né, lá embaixo tá tudo mais escuro, tá tudo nublado. Então, ele mostra que se você passa, depois que você passa essas nuvens, você vê o sol que ele continua brilhando. Então é muito daquela perspectiva do copo, né, meio cheio, meio vazio, por qual olhar, né, por qual perspectiva que a gente está olhando. Do lado que está embaixo das nuvens ou do lado que está acima das nuvens. Então, nem tudo é um dia nublado, nem tudo é ensolarado. Ele quer mostrar um pouco desse equilíbrio que é a nossa vida. Ele traz a referência de que esse dia ensolarado, essa parte ensolarada é o sol, e mostra essa regularidade do sol, ele sempre vai estar lá. O dia vai vir nublado, o dia vai vir claro, iluminado, sem nuvens, o dia vai ser chuvoso, o dia vai ser estranho, difícil, mas está lá. O sol continua naquela mesma posição, ele se mantém sempre regular. Basta que a gente consiga buscá-lo, acessá-lo. Se a gente procura essa luz, a gente encontra essa luz. Se a gente está embaixo na parte das nuvens, se a gente procura alcançar, a gente passa esse período e consegue facilmente encontrá-lo. Fala desse Deus que acompanha a nossa caminhada, de um Deus que sabe que a gente está em situação de prova evolutiva e que cuida para que a gente receba todos os recursos para nos sairmos vencedores, né? E aí, conectando com tudo que a gente falou, as nuvens certamente passarão, mas o sol ele vai voltar amanhã, né? Muito dessa regularidade, muito sobre de que aquela dificuldade também passa. Mensagem associada àquela do Chico, né? Tudo passa, isso também passa, como a gente falou em episódios anteriores aí, né? Acho também bacana que eu fiz uma conexão com um podcast que eu estava ouvindo, que se chama Platitudes, com o Leandro Carnal e com a Gabriela Prioli. Ouvi especificamente um episódio que fala sobre inveja, e aí eles estavam muito mostrando que as pessoas acabam contando as suas histórias felizes, né? O tempo todo as pessoas cortam e editam suas histórias para te contarem apenas aquilo que elas querem contar e para que você saiba. Então, o quanto que a gente é influenciado, né? Achando que essa vida é o tempo todo um céu sempre azul, a vida dos outros é sempre feliz, é sempre alegre, está tudo sempre funcionando, é um céu de brigadeiro, mas não é assim, né? A verdade é que a vida não é assim, de ninguém é assim.
Ah, mas as pessoas mais ricas, será que as pessoas mais ricas são realmente mais felizes? Ah, mas aquelas pessoas mais pobres, não sei o quê, será que elas também são realmente só felizes o tempo todo? Gente, não existe, tá? Ninguém é feliz o tempo todo, a gente tem isso muito claro, e eles comentavam disso no podcast, o quanto que a gente traz recortes para contar da nossa própria vida para o outro. Ah, nas redes sociais? Sim, nas redes sociais é onde a gente faz isso de forma mais brilhante. A gente mostra nas nossas redes aquilo que a gente quer mostrar, não é verdade? Mas eles também comentam que essa edição da vida, né, esse programa editado que a gente conta, ele na verdade acontece o tempo todo, até numa conversa você e a outra pessoa, até numa conversa com um grupo de amigos, as pessoas acabam contando apenas recortes da sua vida, né? E aí também fiquei pensando muito nisso, como que isso acontece de fato. Veja você se também consegue perceber isso, como as pessoas contam, e não só as pessoas, nós mesmos acabamos contando aquilo que a gente quer que o outro saiba, né? E às vezes, num caso ou outro que o assunto vai ficando um pouco mais denso, a pessoa se escorrega um pouco e aí conta algo que ela não gostaria e acaba se perdendo nesse caminho. Então, faz parte, é natural, a nossa vida não é sempre um céu azul, a gente vai contar aquilo que a gente deseja, então fique atento, porque quando você escuta uma história, não se esqueça que tem alguns filtros ali sociais que a gente acaba fazendo. Importante, legal esse olhar que eles trazem pra gente. Mas o céu sempre está lá, na sua mesma posição de sempre. Sempre fixo de forma regular, sempre na mesma posição, né? Então, depois a gente, como sabe aqui, esse livrinho é mais curto do De Luca, a gente sempre avança e lê 2 capítulos, e a gente vai para o 16, que se chama Vida Interior. Ele traz assim, ó: fiquemos atentos ao nosso proceder, observando nossas atitudes, nossos pensamentos, sentimentos e palavras. Eles são sementes que cedo ou tarde brotarão em nosso caminho. Cultivemos a nossa vida interior, olhando mais para dentro, reparando mais em nós do que nos outros, livrando a nossa alma de tudo aquilo que pesa, que machuca, que complica, ornando-a com o que é belo, que é bom e justo. Quando nos ajustamos por dentro, a vida melhora por fora. Gente, isso aqui é essencial para uma vida feliz, né? A gente fica muito mais feliz quando repara em nós mesmos, quando a gente olha para o nosso interior, quando a gente percebe aquilo que a gente tem feito de certo ou errado, muito mais do que quando a gente olha para o outro, porque naturalmente a gente faz comparações o tempo todo. A nossa sociedade é de fazer comparações, a vida humana é de tentar traçar paralelos e relações, associações, o nosso cérebro faz isso. Então, juntando até um texto com o outro, né? Cultivemos a nossa vida interior, olhando mais para dentro de nós, reparando mais em nós do que nos outros. Considerando que as pessoas contam as histórias do jeito que elas querem contar, gente. Que elas vão trazer o recorte que elas quiserem, que elas trazem a perspectiva que elas quiserem para sua vida, contando para você. Será que ela é realmente feliz o tempo todo? E aí você vai usar isso como referência para falar que você não é feliz? Então, repare mais em nós do que nos outros, repare mais em si do que no outro. Livre a nossa alma de tudo aquilo que pesa, que machuca, que complica, ornando-a com o que é bom, belo e justo. Quando nos ajustarmos por dentro, a vida melhora por fora. Tome mais atenção nas suas próprias atitudes. Pare de ficar comparando com o coleguinha, com o amiguinho, com o parente, com as histórias que a gente escuta. Tá chegando o final de ano, aquelas histórias de sempre de Natal que a gente escuta, do primo, né? Aquelas brincadeiras. O primo que chega contando suas histórias. E ouça essas pessoas, tá? Ouça. Tudo bem, deixa ela contar, faz parte, às vezes para ela faz bem ela contar ali vitória, contar os seus louros. Ouça essa pessoa, às vezes ela precisa só de alguém que escute ela. Às vezes essa pessoa vai ficar feliz com você só porque você é uma daquelas que tem paciência de escutar, de dar atenção para ela. Então, não se chateie, não mude esse sentimento que você tem por falar, ela querendo se achar o tempo todo. Deixa a pessoa se achar. A pessoa que está tentando se achar, uma hora se encontra. Então, a gente tem que fazer o nosso papel de ouvinte, de amigo, de
de estar ali com o coração aberto para escutar essa história. Pode ser, cara, pode ser assim, história que a pessoa está realmente querendo contar vantagem. Pode ser até que ela esteja tentando de alguma forma comparar e mostrar que ela realmente é muito boa naquilo que ela faz e tentando te afetar de algum modo. Mas se você dá só atenção, né, se você só escuta e não quer ali confrontar, não, mas é porque eu já faço diferente. Não, escuta, ouça, pergunte, né, dê ali uma oportunidade para que essa pessoa conte suas histórias. E você vai ver que quando a gente é neutro, né, o sentimento ruim que a pessoa pode até ter e tentar nos atingir não pega a gente, né. Fiquemos atentos ao nosso proceder, observando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas palavras. Eles são sementes que cedo ou tarde brotarão em nosso caminho. Olhe para esse sentido, né? Para essa sua atitude de não querer confrontar, não querer debater, apenas escute. As nossas atitudes são sementes que cedo ou tarde vão brotar em nosso caminho. E aí vai brotar o quê? Se você tem plantado apenas essa neutralidade com a pessoa que tenta te atacar, qual semente vai brotar, né? Qual fruto vai chegar se você faz somente o bem, se você está olhando e cultivando aquilo que é de mais belo dentro de você. Vai brotar coisa boa, você vai se autoconhecer. Quem se conhece não é atingido por aquilo que o outro fala, né? A pessoa pode te atacar e contar uma mentira sobre você, você tem muito claro sobre quem você é, aquilo não vai te afetar. Então, é isso, que a gente olhe para dentro de nós mesmos. Muito mais sobre nós do que aquilo que está no outro e o que o outro fala, porque ele também traz um recorte, ele conta a história que ele quiser, tá bom? Então não sofra, meu amigo, minha amiga, não sofra com essas histórias que parece que muitas vezes querem nos atingir e no final, se você tem tudo isso central, muito bem esclarecido dentro de você, com o amor de Jesus, olhando para depois que passam as nuvens, sabendo que o Deus de amor sempre está lá, isso não vai te afetar de modo algum, né? Deus está sempre com aqueles que procuram fazer o melhor para si e para o outro. E é isso que vale. Em nosso coração, mesmo que não sejam em atitudes o tempo todo. Na nossa essência, ela nunca mente, ela nunca engana. Não é verdade? Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que iria gostar, então compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por ele, Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus. Boa semana.